Obrigada, agradecendo em especial o convite para o comparecimento nesse evento, que vai ficar como um marco na história dos remineralizadores dos agrominerais silicáticos. Né? Bom, nós vamos apresentar então, vamos tentar apresentar um breve panorama das fontes de remineralizadores no território nacional. Né? Isso é um desafio, porque fazer a conta desse material não é um processo muito fácil. Né? Nós vamos nos ater aos remineralizadores de solos, que são regulamentados então pela IN-MAPA 05 de 2016, aos fertilizantes minerais simples, aos materiais secundários e aos produtos novos, todos eles provenientes de rochas silicáticas. Bom, aqui nós temos um quadro, do mapa do Brasil ao milionésimo, do Serviço Geológico do Brasil, e eu vou me permitir dar uma pequena explicação, porque eu acho que na plateia tem muita gente que não é da área de geologia, né? Então eu vou me permitir mostrar aqui o que esse mapa traduz, né, em termos de ambientes geológicos, ambientes de grandes tratos geotectônicos do território brasileiro. Né? Vocês podem ver aqui, em primeiro lugar, em amarelo, né, são as bacias mais recentes, que são sedimentos quartzosos, arenosos. Praticamente eles são coberturas, né? E nessas áreas aí, inclusive elas abrangem uma boa parte do estado do Mato Grosso, que é o maior produtor de grãos do país, eu não vou encontrar rochas próprias para uso em remineralização de solos, e nem como agrominerais. Né? Aqui em verde vocês têm a Bacia do Paraná, lá no norte vai ter a Bacia do Maranhão, que também tem rochas verdes, amareladas. Aí. Essas bacias fanerozoicas, que é como a gente chama em geologia, né? Elas são rochas mais jovens, representam um intervalo de tempo aí entre 400 milhões de anos, no caso da Bacia do Paraná, e 63 milhões de anos. E se alguém ficou assustado com essa cifra, iria se assustar mais ainda se tiver que pensar nesses materiais rosados, né? E nessas faixas que circundam essas bacias, como rochas muito, muito mais antigas, que podem chegar até 2 bilhões de anos. Isso posto, nós também temos que entender só um pressuposto dessa apresentação, né? Que aqui na Bacia do Paraná, por exemplo, em verde, nós estamos vendo os basaltos, que são rochas ígneas. Então, essas bacias não compreendem só sedimentos, elas podem ter coberturas importantes de rochas ígneas, que é como o basalto que eu estou exemplificando. No mais, todas essas faixas rosadas, ou são metasedimentos, rochas mais antigas, ou seja, metamorfizadas, e muito desse rosado são rochas graníticas. Tá? Quando eu chego nas rochas graníticas, eu tenho um entrave sério ao aproveitamento delas como agrominerais. Eu estou falando de rochas de granulação grossa, e onde o feldspato potássico é um dos principais minerais constituintes. Tá? E aí eu vou usar um bordão, porque a gente não tem tempo de ir muito longe nessa explanação, eu vou usar um bordão que é o seguinte: se feldspato potássico fosse fonte de potássio liberável na agricultura, ninguém estaria atrás, o potássio deixaria de ser, o suprimento de potássio deixaria de ser um problema mundial. Né? Porque quase todos os países do mundo têm granitos, que são rochas ricas em feldspato potássico, mas não conseguem usar isso diretamente na agricultura, na categoria de pós de rocha aplicados diretamente ao solo, porque esse mineral não disponibiliza potássio facilmente. As pesquisas continuam, não quer dizer que não haja uma saída tecnológica para isso, mas hoje nós estamos falando em usar rochas nos solos que são prontamente reativas, né? Menos solúveis, é claro, que os fertilizantes solúveis, mas reativas em solos. E para usar o feldspato potássico, a gente teria que pensar em rotas alternativas, como uma comminuição muito mais severa, extração com ácidos, ou seja, outras rotas que não devem ser ignoradas, que são cada vez mais importantes que se pense nela, mas que nós não chegamos ainda lá. Né? Bom, então vamos lá. Nós contamos 86 produtos certificados. Essa conta não é uma conta simples, porque, por exemplo, entre os remineralizadores, a gente chega fácil. Né? Pelo CPA, você chega fácil no número de remineralizadores que está sendo certificado a cada mês. Essa é uma conta bastante dinâmica. Se você fica 2 meses sem olhar a tabela, você já vai ver produtos novos. Né? Mas quando chega nos fertilizantes minerais simples, a gente estima que eles estejam em número muito maior, né? Da ordem de milhares, e a gente teria
segue tentando abordar isso aí, mas não é muito fácil, né? E os demais, então, abrangem os materiais secundários e os produtos novos, né? Então, de 86 produtos certificados, nós temos aí a grande maioria que é mineralizadores, alguns fertilizantes minerais simples, né, que estão subestimados nessa contagem, e os demais aí, então, que estão já no mercado, disponíveis no mercado, né? Vocês só de olharem aqui, né, já conseguem ver a grande incidência de basaltos nesse conjunto, né? Tudo que está em cima de áreas verdes aí, seja aqui na região sul, seja na região centro-oeste, seja lá em cima na bacia do Parnaíba, onde tem 2 produtos do Maranhão, são basaltos, que é a rocha que se destaca aí dentro, numericamente, em produção também, em volume também, e se destaca no uso, como uso agrícola. Bom, a fonte é o CPAgro, então, e essa tabela está atualizada por novembro de 23. Bom, vamos para a região sul aqui, né? Como já se viu, né, no Rio Grande do Sul, por exemplo, são 5 rochas, todas elas ou basaltos. Existe um produto que é um produto de blendagem, que também leva basalto, né? No Paraná, também, né, vários basaltos, se não me engano, são 8 basaltos certificados aí só na região sul, né? Então, representam largamente a maioria das rochas já disponíveis enquanto produtos, né, os basaltos, né? Algumas rochas também do tipo siltitos, né, que são ali em cinza, na legenda à direita, acima à direita, você pode ver o que é cada uma dessas rochas, né? Pode fechar, né? Mas, de qualquer maneira, predominam amplamente os basaltos, e tem uma rocha ultramáfica, que é o dunito, né? Também fonte de cálcio e magnésio, aí no Paraná, né? Bom, pessoal, o que é o basalto? O basalto não é uma fonte de potássio. Eu vou chamar sempre a atenção, durante essa explanação, que a nossa carência mais crítica está nas fontes de potássio, né? E os basaltos, são produtos que já estão consagrados pelo uso, mas eles não são fontes de potássio. São fontes de cálcio, magnésio, silício e como micronutrientes, ferro e manganês, né? Embora eles não sejam fontes de potássio, né, eles podem, alguns basaltos, muito poucos, podem encostar quase nos teores de potássio que um remineralizador também consagrado do Centro-Oeste apresenta, que são os biotita-xistos, né? Eles podem encostar. Tanto que em toda essa parte norte do Rio Grande do Sul, toda essa área que está em verde aqui, corresponde a um projeto do SGB-CPRM, que determinou a química de boa parte dessas rochas, né? Mas o que acontece? As pessoas, quando se voltam para esse tipo de produção, normalmente partem de uma capacidade já instalada. E esses basaltos, que têm teores de potássio em torno de 2,8, 3, eles ficaram esquecidos porque nenhuma mineração trabalhava com eles, né? Então, isso levanta uma coisa importante, que é a necessidade que a gente tem de empreendimentos voltados diretamente à produção de remineralizadores, né? Que isso só vai acontecer quando o cara resolver abrir uma pedreira naquele local lá que tem aquele basalto que chega a 3,2 e chega a 2,8. São alguns, não são muitos, mas essas oportunidades estão aí esperando por serem realizadas, né? Bom, vamos passar para a próxima região. Bom, vamos passar agora para potenciais que estão aí e que a gente tem que atentar para eles, né? Biotita ignácea do complexo Capivarita. Não está vindo a seta. Os dacitos e os litófilos do grupo Serra Geral, tá? Bom, está aqui, ó. Complexo Capivarita aqui embaixo, tá? E tem biotita ignácea, no caso são rochas já também com fosfato potássico, mas poderia se pensar numa maneira de separar essa biotita, métodos de concentração dessa biotita, né? A suíte alcalina Castro da Capela, que comporta fonolitos aqui embaixo, né? Comporta fonolitos, que são rochas ainda pouco estudadas, que são rochas fontes de potássio ainda pouco estudadas, né? Os dacitos e os vitrófilos do Serra Geral, toda essa ampla área de vulcanismo basáltico continental, né? Que é isso, o ambiente geotectônico é esse, é uma pilha de basaltos extravasados no continente, rochas vulcânicas, né? Comporta, em especial no Rio Grande do Sul e Santa Catarina, e menos no Paraná, tudo que está em verde mais claro aqui, são dacitos, né?
Os dacitos, eles são fontes de potássio, mas são rochas pouco conhecidas quanto ao desempenho agronômico. Então, um dos gargalos que nós temos é isso, explorar um pouco mais essas rochas, né? Elas não são consagradas como os basaltos, mas o diferencial delas são os teores de potássio, que sim, atingem facilmente 4%, 5% e eventualmente até mais, né? 9% elas podem atingir. Então, isso é um ponto, né? É um ponto a se enfatizar, né? Nós precisamos de mais testes agronômicos com os dacitos, e a gente tem que se certificar quanto ao potencial ou não que essas rochas têm. Hoje em dia, eu desconheço qualquer rocha certificada enquanto dacito, mas é uma coisa a ser feita, né? É um potencial, né? Bom, os metasedimentos do grupo Brusque, porque eles podem portar biotita xistos e as rochas alcalinas do domo de Lages. Rocha alcalina, né? Ela sempre vai ter um potencial para potássio. E aí, no caso, o foco das rochas alcalinas são as rochas mais finas, porque o potássio, de novo, vai estar no fosfato potássico, e se forem rochas grossas, cristalinas, vai se depender, de novo, de toda uma tecnologia para a liberação desse potássio aí. E, ao passo que os fonolitos, você já tem 3 produtos no Centro-Oeste que têm um desempenho, uma aceitação muito boa no mercado, e são rochas vulcânicas, onde os minerais são muito finos e talvez por isso a reatividade deles seja mais pronunciada. Bom, de qualquer maneira, aqui no Rio Grande do Sul, então, são 19 produtos, né? Bom, então vamos para a região sudeste como toda. A região sudeste, do ano passado para cá, ela deu um salto em termos de número de lançamentos e também de volume. O Fred já falou isso aqui ainda há pouco, né? De volume de produção de remineralizadores e agrominerais silicáticos, né? Até aqui, a liderança vinha com a região centro-oeste e a região sudeste rapidamente ultrapassou esse marco de produção. E o Fred já falou um pouco sobre a que se deve isso, né? Possivelmente a política de incentivo ao consumo desses materiais que o governo de Minas está implementando, né? De qualquer maneira, são 43 produtos, né? Grande parte deles são siltídeos glauconíticos, né? E os fonolitos também representam uma parte boa, né? São rochas que... a primeira rocha a ser certificada, ou melhor, antes da certificação como remineralizadores, os fonolitos já eram empregados como fertilizantes simples, como fonte de potássio. Essas rochas têm um pequeno problema com os teores de sódio, que talvez elas na região norte, na região nordeste principalmente, elas talvez pudessem ter o uso restrito, né? Mas são rochas com teores de potássio também que ultrapassam seguramente os 4%. E são rochas interessantes para uso, né, em remineralização de solos. Então nesse cômputo aí, o camafugito, que é o único que já foi certificado no Brasil inteiro, né? E outras rochas também aí em minoritárias, como sedimentos, né? Se encontram entre esses produtos todos. De novo aqui, pessoal, vocês veem que o basalto, né? O que acontece aqui? Esse verde mais claro é uma cobertura que tem em cima do basalto, né? Então, vocês podem ver que, às vezes, essas minerações elas ficam em vales, né? Elas se encontram em vales onde está o basalto, né? Mas são muitos produtos certificados aí na região sudeste, se não me engano, só em São Paulo são 8 basaltos já certificados. Então, de novo, né? Se trata de uma rocha consagrada. E o único problema que o único defeito que o basalto tem é não ser fonte de potássio, né? Não vai atingir, então, a demanda de potássio, mas são rochas que estão tendo desempenho e estão sendo muito valorizadas, né? Bom, desafios na sequência das pesquisas, na continuidade do investimento em conhecimento desses materiais aí, né? Todas essas rochas que eu falei aqui, né, que são rosadas, tendem a ser rochas graníticas e gnáisticas, né? Elas também não se esgota a possibilidade de uso se você pensar na perspectiva de separação de minerais úteis, como a biotita, né? A separação, então, métodos de separação desses minerais poderiam incluir rochas do complexo costeiro, né? No mais, os biotitas xistos, eles estão presentes fundamentalmente aqui no grupo Araxá, né? E aí você pode ver aqui vários pontos ali em Aparecida de Goiânia, né? No grupo Araxá, aqui, ó.
Não, desculpa, eu estou confundindo com a região centro-oeste, nós estamos na sudeste ainda. De qualquer, está aqui, está aqui o Grupo Araxá. Está aqui o Grupo Araxá. Os verdetes ou os glauconitas siltitos do Grupo Bambuí, aqui em cima também, ó, aqui no Grupo Bambuí, que tem a perspectiva, né, de constituir boa parte dos 43 produtos certificados aí na região sudeste, né? E aí, o Grupo Bambuí. Tá? Bom, e a cadeia de rochas ornamentais do Espírito Santo, né? A gente não pode, apesar de grande parte dessas rochas serem rochas graníticas, também a possibilidade de tratamento dessas rochas e de separação de minerais úteis não pode ser ignorada, porque essa cadeia movimenta um grande volume de rochas. Toda vez que vocês ouvem falar em rocha ornamental, vocês, para tirarem um bloco de rocha ornamental que entre num tear, que seja perfeitinho para entrar no tear, vocês têm uma quantidade de descarte de mineração muito grande associado à extração de um simples bloco, né? E só isso já dá um potencial muito grande, se a rocha for propícia. E também essa cadeia movimenta não só rochas graníticas, ela movimenta também rochas metasedimentares e movimenta também rochas básicas com teores de fósforo bastante interessantes. Então não se pode ignorar. Eu não falo até dos finos de descarte do processamento nos teares, falo da parte primária dessa produção, né? Do que sobra dos descartes na mineração, na extração dos blocos. Bom, vamos para frente. Região Centro-Oeste, né? Que até há pouco era quem liderava essa produção, né? Hoje a região Centro-Oeste conta com 15 produtos, uma parte deles basaltos. A novidade aqui são os basaltos de Mato Grosso do Sul, que já são 3, né? Se não me engano, são mais 3 em Goiás. E os micaxistos, né? Os micaxistos não são novidade, mas eles contam uma história interessante aqui em Aparecida de Goiânia. Eles contam uma história interessante. Quando alguém é bem-sucedido, quando uma empresa é bem-sucedida na comercialização de remineralizadores, as empresas que a cercam, né, atentam para a perspectiva de mercado, e hoje praticamente o produto pioneiro, né, ali da região de Aparecida de Goiânia está cercado de vizinhos, são mais 4 produtos do tipo micaxisto, está cercado de vizinhos que passaram a produzir também, né? E essa é uma rocha com uma aceitação muito grande no mercado, né? O biotita xisto, quando a gente fala de micaxisto, pode ser muscovita xisto, clorita xisto, mas os biotita xistos têm uso consagrado e desempenho agronômico também amplamente conhecido a partir de testes agronômicos, né? Então, sempre vão ser rochas importantes, e a gente está sempre se perguntando aonde mais a gente pode encontrar essas rochas, né? Então, o estado de Goiás inteiro, né, é objeto de um trabalho do SGB que está em curso, que está finalizando, né? E um dos focos dessa prospecção são os micaxistos. Outro foco grande no estado de Goiás é a província alcalina de Goiás, tá? A província alcalina de Goiás ela tem uma condição interessante, né? São rochas, majoritariamente são rochas ricas em potássio, né? Mas muitas delas são rochas de cristalinas de grão grosso, se recai no mesmo problema do felspato potássico. Agora, nada impede que se tente tratar esses materiais, né, com comminuição, e seus recursos de comminuição e de tratamento com extração de ácidos para aproveitamento deles. As rochas finas, que seriam os fonolitos, na província alcalina de Goiás, ao contrário de que em Poços de Caldas, elas são restritas e elas representam corpos geológicos que não têm uma extensão lateral, não tem uma possibilidade de reservas que se conheça. Então, a gente está em campo sempre, né, Liliane, trabalhando em campo, sempre focado em procurar um fonolito, mas que tenha uma expressão areal e volumétrica, e é difícil. A gente encontra condutos vulcânicos, encontra diques, que são corpos restritos, dentro desses corpos de nefelina cianito, mas, de qualquer maneira, aqui na Pago tem um material certificado, né, com 10% de potássio, que são, né, como encosta no potássio aí dos siltídeos glauconíticos, né, e a partir de um regolito, então, a partir de um saprólito em cima de uma rocha alcalina de grão grosso, né? É interessante, esse é um material bastante aceito também, e que realmente materiais com 10% de K2O são raros, e essa é uma novidade boa, né? Então aponta aí para
também para a perspectiva de se prospectar perfis regolíticos em cima desses corpos de rocha alcalina, porque aí você não vai ter quartzo, né? Perfil regolítico em cima do granito seria a diferença, a presença de quartzo. As rochas alcalinas não têm quartzo, elas todas, então, dão um fit aí na normativa, né? Bom, vamos adiante. Alguns calcioxistos também aqui, aqui na parte leste do estado, né? E, vamos lá, os micaxistos, como nós já falamos, eles não estão só no grupo Araxá, eles estão também aí no grupo Serra da Mesa, né? As ardósias potássicas que nós estamos encontrando em campo, rochas com teores, ao menos pela resposta do cintilômetro, né? Que a gente usa para aferir, não, que a gente usa para ter uma base do teor de potássio da rocha. E a gente não teve acesso ainda à química dessas rochas, mas é uma novidade a presença dessas rochas no grupo Paranoá, né? Na realidade, no grupo Bambuí, a gente... Aí o Paranoá, né? No grupo Bambuí, a gente procurou esses siltitos glauconíticos e ainda não encontrou, né? Eles parecem que no grupo Bambuí eles estão mais concentrados em Minas Gerais mesmo, né? De qualquer maneira, são 15 produtos no Centro-Oeste e a distribuição está aí, né? Bom, no Nordeste, o Nordeste tem novidades boas, né? O Nordeste até há pouco tempo só tinha 3 materiais certificados, 2 em Ipirá, que é um gneiss, mas um gneiss calcio-silicático, aí com uma mineralogia um pouco diferente dos gneisses graníticos, né? Então vai ter plagioclase, ele tem teor de fósforo interessante também, e não tem quartzo, né? Então é uma rocha gnáisica, mas diferente da maioria das rochas gnáisicas que são ricas em quartzo e feldspato potássico. Esses 2 produtos de Ipirá e um produto em Salvador, né? E a grande novidade aqui na região Nordeste é que as rochas alcalinas, né, da província lá do Rio Grande do Norte e do Ceará, e já tem 2 produtos certificados, né? Vamos chegar lá. Bom, quando a gente fala em desafios da prospecção, né? Em materiais a serem caracterizados com mais cuidado, a gente fala no polo gesseiro do Araripe, que está aqui na bacia do Araripe, que ele introduz o sulfato de cálcio e introduz o enxofre, que é também um nutriente importante e que tá disponível, né, em larga escala aí no polo gesseiro. Inclusive os resíduos de mineração do polo gesseiro são muito importantes, né? Estão esperando que se trabalhe neles aí. E micaxisto, a gente sempre vai falar em micaxisto, mais particularmente em biotita-xisto. Mas onde você tem uma faixa com metasedimentos do tipo micaxisto, você pode ter biotita-xisto. Então eles vão estar aí na faixa sergipana, né? E vão estar também na faixa seridó, lá em cima, né? Então tem que se prospectar essas faixas em busca de biotita-xistos, né? Temos também aqui um material que está disponível aí já para o uso de pesquisa, de consulta, que foi feito um trabalho do SGB-CPRM que foi feito em atenção a uma demanda da Codevasf, mas que até agora não resultou no uso desses materiais, que caracteriza dentro desse quadrilátero aí todo e qualquer produto, toda e qualquer rocha que possa ter aplicação agrícola, né? Com esse trabalho, né, Alessandra, a gente aprendeu a trabalhar, né? Esse foi o trabalho que nos ensinou a trabalhar e está aí, tá? Eu vou deixar depois o link de todos esses materiais para consulta, está aí disponível para consulta. A gente gostaria muito de ver o produto desse trabalho sendo utilizado, tá? Bom, vamos lá às rochas alcalinas, né? Então, da província alcalina de Fortaleza do Ceará, essas são rochas muito interessantes porque elas também estão envolvidas na cadeia das rochas ornamentais. Ou seja, de novo, garantia de descartes de mineração volumosos, né? E rochas alcalinas do tipo fonolitos, né? Que são rochas com feldspato potássico que tem grão fino e que já tem também rochas conhecidas, consagradas no mercado a partir dos produtos em Poços de Caldas, né? Então está aí a província alcalina de Fortaleza, com um fonolito certificado em Mossoró, né? E está aí também o vulcanismo Macau, do Rio Grande do Norte, lá em cima, com um produto certificado em Eusébio. Ambos os produtos ligados à cadeia de rochas ornamentais. Muito interessante, é uma novidade muito bem-vinda, né? De qualquer maneira, são 7 produtos na região Nordeste
E esse diagrama aí de distribuição deles para 7 produtos é pouco representativo, mas com os 2 fonolitos eles passaram a ser quase que 30%, né, das rochas certificadas aí na região Nordeste, né? Bom, vamos adiante, que nosso tempo está indo, né? Na bacia amazônica, na região Norte, né? A região Norte, ela continua apenas com 2 produtos certificados, são 2 guinasses do Tocantins, novamente guinasses que não são guinasses quartzo-feldspáticos, né? Pelo menos um deles, o de peixe, né? E um é um produto, material secundário, e o outro é um remineralizador mesmo, né? Então, o guinasse de peixe e o guinasse outro eu não lembro de onde, mas são só 2 produtos, né? E a região Norte, boa parte dela corresponde, em termos de domínios geotectônicos, corresponde à bacia amazônica, que tem toda uma parte aqui que é realmente constituída por sedimentos arenosos, ricos em quartzo, né? Mas mesmo assim, que é a parte cenozoica, a parte mais nova da bacia, mesmo assim que tem um potencial para turfas, né? E eu deixei, para deixar alguma potencialidade na bacia amazônica, deixei os fosfatos naturais reativos, que não são rochas silicáticas, mas deixei aí porque eles são tão importantes quanto fontes de fósforo, né? Então, tem esse potencial na parte paleozoica da bacia, que é essa parte que está em verde aí, né? Bom, como produtos da CPRM, nós temos o eixo Manaus-Boa Vista, que mais ou menos corresponde à área desse retângulo gravado aí, onde o SGB-CPRM disponibiliza um trabalho e caracteriza os agrominerais nessa faixa toda, né? Pode voltar ali para o... Tá? E as alcalinas de repartimento, lá em cima, no oeste do estado da Roraima, tá? E os basaltos da formação opatéria. A Roraima, em particular, tem uma deficiência muito grande de rochas para corretivo de solo, né? A gente sabe que o basalto não substitui o calcário, porque ele exige proporções muito maiores de aplicação, mas em um local no norte do país, com problemas de acesso logístico, né, que importa calcário da Venezuela, isso poderia ser uma solução, usando quantidades maiores, né, nesse caso, né, usando quantidades maiores do basalto, né, que são basaltos muito parecidos aí com os basaltos da região sul, os basaltos da formação apotéria, como aliás os do Maranhão também são, né. Bom, outras províncias alcalinas, aqui deslocou um pouquinho, mas essa aqui, que é a Santana do Araguaia, está no Pará, no limite aí com Tocantins, né? Então, sempre rochas alcalinas, sempre vão ser alvos interessantes para potássio, tem que ser melhor estudadas, melhor compreendidas. E já encerrando, pessoal, fica aqui todos os links dos trabalhos já disponíveis, que o SGB, que o Serviço Geológico do Brasil, disponibiliza. Tá? Estão todos no nosso repositório de informações, que é o RIGEL. Eu deixo também aqui o convite para vocês visitarem o site Remineralizadores, que a empresa disponibiliza, né, mediante aquele link ali acima, né? E eu deixo aqui a notícia de que no Prelo já está o estado do Tocantins, que a Manuela e a Alessandra já estão entregando, né? Já entregaram, está em editoração. Em curso está o estado de Goiás em fase final, que a gente espera entregar no ano que vem, né? E já se encontra também um colega trabalhando no Triângulo Mineiro. Qual é os nossos gargalos dentro do Serviço Geológico do Brasil? Pessoal, né? Abertura de concurso para poder botar mais equipes, né? E o próprio conhecimento geológico do país, que ainda se dá em escalas muito limitadas, né? À medida que isso prosseguir, a gente tem certeza que pela geodiversidade que o país tem, mais novidades virão, tá? Então é isso, eu acho que eu estou, como raramente acontece, eu cumpri o tempo. E é isso, obrigada pela atenção, pessoal.